E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como vocês resolvam a equação do segundo grau do tipo incompleta. Então, primeiro exemplo, vamos começar dessa forma. X ao quadrado menos 225 igual a zero. Essa aqui é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente aqui, da variável é o número 2. Então, dessa forma, chamamos de equação do segundo grau. Ela é incompleta por quê? Porque aqui está faltando o valor do coeficiente b. O coeficiente b, eu não sei quanto que vale. O A eu sei e o C eu também sei. O coeficiente A é o número que está na frente da letra que está ao quadrado. Tem algum número aqui na frente do x? Não tem. Então dizemos que tem o número 1. Então nesse caso o A vale 1. O B não tem aqui, porque em uma equação do segundo grau, ela é dessa forma. Ax² mais bx mais c igual a zero. Onde o A, o B e o C são números. Números reais. E o A ele deve ser diferente de zero, certo? Porque se aqui for zero, zero vezes qualquer número, zero é esse termo. Esse termo aqui fica sendo zero. E aí não vai existir uma equação do segundo grau, certo? Então, o valor do coeficiente A tem que ser sempre diferente de zero. O A ele é o número que está na frente da letra ao quadrado. Por exemplo, se tiver assim 2x ao quadrado, o A ele é o 2. Menos 4x mais 5. Observe então que o A ele é o número que está na frente do x ao quadrado, é 2. O B ele é o número que está na frente da letra que não está ao quadrado. Então, nesse caso, o B é menos 4. O B, nesse caso aqui, o B vale menos 4. E o C vale 5. Então, nessa equação aqui, o A é igual a 2, o B igual a menos 4 e o C é igual a 5. Observe que quando tem um sinalzinho de menos, também coloca. Então, como eu tenho os valores do A, do B e do C todos diferentes de zero, a equação ela é completa. Nesse caso aqui, eu tenho uma equação incompleta, porque eu só tenho o valor do A e tenho o valor do C. Resolver equação quando você só tem os valores do A e do C, você vai fazer dessa forma. Esse 25 aqui, ele está antes do sinal de igual. Se eu passar ele para depois do sinal do igual, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 225. E aqui, você só repete o x, ao quadrado. Agora, o que quer dizer isso aqui? Qual o número que eu vou elevar ao quadrado e vai dar 225? Você concorda que a resposta pode ser tanto positiva como negativa. Por isso que eu coloquei esse mais ou menos aqui. Qual o número que eu elevo ao quadrado e dá 225? Se eu pegar o 15 e elevar ao quadrado, vai ficar 15 vezes 15, que vai dar 225. Se eu pegar o menos 15 e elevar ao quadrado,
vai ficar menos 15 vezes menos 15, que também vai dar 225 positivo. Certo? Então, a resposta vai ser 15 ou menos 15. Então, toda vez que tem um ao quadrado aqui, ó, para tirar esse ao quadrado daqui, você coloca a raiz do outro lado. Ó. Aí basta extrair a raiz. Ó. Vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 225. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. Porque 15 vezes 15 vai dar 225. E assim nós resolvemos uma equação do segundo grau com os valores de A e de C. É dessa forma que você vai fazer. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Ó. X ao quadrado menos 100 igual a 0. Letra B. Ó. O que eu vou fazer primeiro? Vou pegar o 100 aqui que está negativo e vou jogar ele do outro lado de cá. Ó. Então vai ficar mais 100. E aqui só vou repetir o x ao quadrado. E agora, o que eu vou fazer? Vou tirar esse ao quadrado aqui. Ó. Lembre-se que para tirar esse 2 daqui, você joga a raiz do outro lado. Ó. Então vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 100. Né? Porque qual número que eu elevo ao quadrado e dá 100? Pode ser tanto 10 positivo quanto 10 negativo. Então aqui vai ficar x igual a mais ou menos 10, ó, a resposta. Vou resolver aqui um outro exemplo. Se você tem assim, ó, 2x menos 64 igual a 0. 2x ao quadrado igual a menos 64 igual a 0. O que você vai fazer para resolver essa equação? A mesma ideia, letra C, né? O que você vai fazer? Você vai pegar esse 64 aqui, ó, e vai jogar ele do outro lado. Está negativo, então vai ficar positivo. E aqui só vai repetir o 2x ao quadrado. Observe que agora eu tenho 2 aqui na frente, ó. Então, o que eu vou fazer com esse 2 aqui? Ele vai passar dividindo o 64. Então, vai ficar 64 e esse 2, ó, vai ficar aqui embaixo dividindo. E aqui o x ao quadrado. Agora, basta fazer a divisão. Vai ficar x ao quadrado igual 64 dividido por 2, vai dar 32. Então, o que eu vou fazer agora? Para tirar o ao quadrado aqui, eu coloco a raiz. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 32. Então, a resposta pode ser mais raiz de 32 e menos raiz de 32. Certo? Vou fazer mais um outro exemplo aqui para fixar bem essa ideia. Letra D. 4x ao quadrado menos 100 igual a 0. O que eu vou fazer inicialmente com 100? Pegar ele e jogar para depois do sinal de igual. Está negativo? Coloca positivo. E aqui, ó, repete o 4x ao quadrado. O que eu vou fazer com 4 agora? Vou passar ele dividindo. Ó. Veja bem. Que esse 4 aqui, ó, ele foi lá embaixo agora dividindo. Ó. E aí eu vou fazer a divisão. Pegar o 100 e dividir para 24. Pega 100 e divide para 4, que vai dar 25. Ó. 100 divide para 4, que vai dar 25. Agora, quando eu tirar o 2 aqui, que é o ao quadrado, eu coloco mais ou menos. Ó, e a raiz. Ó. Raiz quadrada de 25. Eu tenho que pensar em um número que eu vou multiplicar entre ele e vai dar 25. Qual é o número que eu multiplico entre ele e dá 25? É o 5. Ó. Então vai ficar x igual a mais ou menos 5. E assim finalizamos um vídeo aí de como você resolve uma equação do segundo grau quando você tem o valor do A e o valor do C. No outro vídeo, eu vou ensinar como resolver uma equação do segundo grau quando você tem o valor do A e o valor do B. Beleza? E também
tinha umas atividades para vocês fazerem, que é essa aqui, ó. Esse exercício 5, você vai resolver daquela maneira ali. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe vocês.